Sabemos que os valores ideológicos de uma sociedade influenciam a produção de filmes e a edificação de monumentos históricos. O cinema é uma mídia que conta histórias através de elementos sonoros e visuais. O cinema é um dispositivo artístico que ajuda a preservar e a difundir o monumento histórico. O monumento histórico é um bem protegido pelo Estado por sua importância cultural, histórica e arquitetônica. Como objeto estético edificado para uso e contemplação de uma comunidade, o monumento tem a função de evocar o passado, para manter e preservar a identidade de um povo, ou a ideologia dominante de um determinado grupo social. O monumento histórico é um artefato cultural onde a memória se materializa. Um monumento histórico é um espaço arquitetônico onde o drama histórico de uma coletividade é representado. Foi então que a fortaleza aqui se fez necessário para defender a defesa na ilha de Santo Amaro. Fora Valdez e Leitão que edificaram então esse monumento raro. Meu nome é Petrúcio Araújo. Produzi documentários sobre monumentos históricos, patrimônio cultural edificado. Você vem no fogão ou ouvido, havia um buraco para colocar o pavio que vai conduzir o fogo até a pólvora. Queima, explode e arremessa a bala. Durante as filmagens desses documentários, comecei a fazer algumas relações entre o monumento histórico e o cinema. A partir daí, tendo o monumento como um dispositivo estético e repetidor de sua própria biografia social, o passo seguinte foi articular ao cinema e ao monumento histórico um terceiro elemento, o espectador. O espectador é aquele que imagina, que recepciona as imagens produzidas pela biografia social do monumento histórico e pela narrativa cinematográfica. Como qualquer outra forma de arte ou expressão cultural, o cinema pertence a um contexto social e econômico e tem como finalidade atender às demandas do mercado ou da indústria cultural. Isso pode levar a um certo nivelamento da produção cinematográfica. A predominância
de certas narrativas ou gêneros. The power of the crowd, the lyrics, estilos mais rentáveis ao mercado do audiovisual. But anyway, this is not my natural color. They bleach it in Hollywood. They change the color of my hair. But I have a lot of fun. But don't forget, people, I make my money with bananas. You know that. I make my money with bananas. So, very glad to bleach you. No entanto, é importante lembrar que a recepção do filme pelo espectador nem sempre é passiva. Brasil, esse coqueiro que dá coco. Pois o olhar do espectador não necessariamente se identifica com o olhar da câmera no momento da recepção da obra ou da ilusão de realidade construída pela indústria do entretenimento. got any coffee on you? O espectador é capaz de fazer uma leitura crítica da narrativa melodramática do cinema e da biografia social do monumento histórico. Ao imaginar outra cena, o espectador pode doar novos sentidos às imagens e ressignificar a obra. É nesse processo de produção de imagens que o cinema constrói o espectador, identificado com o olhar da câmera ou com a realidade construída pela sociedade do espetáculo. Esses dispositivos, tanto o cinema quanto o monumento histórico, podem ser usados como meios de controle político ou como instrumentos para a mudança social, como meios de expressão artística ou como ferramentas para o debate público. O cinema e o monumento histórico podem dar voz a perspectivas marginalizadas. O cinema pode contar histórias para criar a empatia e dar visibilidade aos excluídos. Os audiovisuais geram reflexões sociais e políticas. Para celebrar seus heróis, o poder público edifica um monumento para fortalecer a narrativa dominante da história. Menotti Del Picchia, Oswaldo de Andrade e Monteiro Lobato são incumbidos por Washington Luiz, presidente do Estado, de formarem a comissão para a realização de um monumento às bandeiras, que seria o símbolo de São Paulo nesses festejos cívicos. Por outro lado, o monumento histórico pode ser usado para relembrar acontecimentos que foram apagados da história pelo poder público.
As representações sociais produzidas pelo cinema e pelo monumento histórico fundamentam a nossa maneira de pensar a realidade. Pois tanto o monumento quanto o audiovisual são mídias que pertencem a biografias culturais e sociais. Construídas pelo imaginário social, essas biografias configuram nossa existência e a existência desses aparatos de comunicação. Não podemos viver sem monumentos e sem audiovisuais, e nem esses patrimônios culturais podem existir sem nós, que somos seus espectadores e seus doadores de sentidos. E se nos transformam o tempo todo em espectadores passivos, é porque reagimos à versão oficial dos eventos históricos e à biografia social dos seus heróis. Agora, ao revisitar os sítios históricos, o olhar do espectador se depara com monumentos mortos. E os monumentos estão mortos porque ele ressignificou o discurso oficial do poder público. O momento em que mergulhou seu herói nas águas escuras do rio de sua cidade simboliza o não pertencimento às narrativas oficiais. Em meio à turba, ao arrancar o monumento histórico do seu pedestal, o espectador reflete sua postura crítica em relação à memória institucional cristalizada pela cultura dos donos do poder. Sou mulher brasileira. O Supremo Tribunal Federal Não vai me calar. Nós vamos lutar. Como em 64, Onde nós mulheres Saímos às ruas vamos ficar em frente aos quartéis. Pessoal, acho que chegou a hora de acordar, né? Nada vai acontecer. Muito fake news, né? Muitas pessoas se aproveitando da situação para poder tentar bombar nas redes sociais. Mas fato é esse, não resta mais o que fazer, né? Enfim, não adianta a gente criar falsas ilusões, falsas esperanças e triste e decepcionado, enfim. A contínua revolução tecnológica dos nossos tempos criou um dispositivo cinematográfico, o smartphone, que nós chamamos de celular. Agora, a possibilidade de transformar as massas populares em sujeito coletivo do cinema tornou-se mais fácil com o celular. No entanto, não podemos esquecer que esse dispositivo de comunicação pode ser usado por ideologias autoritárias. Aí em Santos nós temos a Pônei Turismo. É o ônibus que nós estamos pegando, saiu R$17.000. Vem 50 pessoas. Então, meu amigo, o momento é esse. O momento é de ocupar Brasília e ficar lá até a hora do nosso desfecho, da nossa vitória. Em 8 de janeiro de 2023, em Brasília, os celulares registraram cenas de incitação à violência e à destruição do patrimônio histórico artístico nacional. Os celulares foram utilizados pelos golpistas para organizar a invasão da Praça dos Três Poderes. Deixa eu falar pra vocês.
O pau tá quebrando. Olha lá, olha lá. O pau quebrando lá. Tô nem aí, tô de férias. Pediu pra entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta. Ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente tá com vocês. Será que estamos certos? Brasil! Forças Armadas agora com vocês! Aí a viatura da polícia! É tudo nosso! O Brasil é nosso! Tomamos o STF! Tomamos o Congresso! Tomamos o Planalto! Vem aqui, Alexandre de Moraes! Esse ato político foi transmitido pelo smartphone em tempo real nas redes sociais. Os manifestantes golpistas, principalmente os idosos, ao dar vazão ao sentimento nostálgico de práticas autoritárias, como o regime ditatorial que presenciaram na juventude, filmaram a própria ação política. Olha isso, gente. A polícia atropelando o povo. Dada a facilidade e a velocidade que o dispositivo celular tem em capturar imagens e armazenar arquivos, esse novo ator político, diferente do espectador passivo, tornou-se produtor do audiovisual e consumidor de sua própria narrativa. Capturado pela estética da destruição, esse espectador navega entre algoritmos. Ele monta, compartilha vídeos com aplicativos e alimenta ações políticas contra o Estado democrático de direito.